Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos fazer um pequeno exercício para a obtenção da declinação magnética em uma localidade nas imediações de Jacareacanga, no Pará, que é essa cidade que está representada aqui por esse pontinho. E essa determinação de declinação ela tem que ser feita no dia 3 de agosto de 2014, certo? Uma informação importante para a gente é que o mapa de declinação magnética em que a gente vai fazer os cálculos, ele foi confeccionado no ano de 2012 e é um mapa que está disponível no site do Observatório Nacional, certo? Vamos lá. O local nessas imediações de Jacareacanga está representado por esse ponto roxo aqui, certo? Então, aqui a gente tem as curvas vermelhas, que são as curvas isogônicas, e elas representam pontos na superfície terrestre de mesma declinação magnética. Aqui, no caso, menos 16 e desse outro lado aqui, menos 17 graus, certo? E essas linhas azuis são as linhas isopóricas e elas representam pontos na superfície terrestre de mesma variação anual de declinação magnética. Em que aqui a gente tem a curva de menos 7,5, porque aqui faltou o caractere. Nós temos aqui a curva de menos 7, menos 7,5 e menos 8, menos 8,5, por aí vai, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer para determinar a declinação magnética nessa localidade é uma interpolação linear para encontrar essa fração de declinação magnética que a gente avança aqui a partir de menos 16 graus e que passa exatamente em cima, né, do ponto considerado da nossa localidade que a gente está querendo determinar. Então foi o seguinte, eu medi de menos 16 graus até menos 17 graus de declinação, uma distância em escala, né, desse mapa em escala reduzida, uma distância na régua de 5,2 centímetros, certo? Partindo da curva, né, de menos 16 graus de declinação magnética, eu avancei 1,5 até o meu ponto considerado. Então, a partir daí, a gente vai fazer a interpolação, certo? Está escrito aqui, ó, nessa frase aqui, entre menos 16 e menos 17 graus, a distância medida no mapa foi de 5,2 e, partindo da linha de menos 16 graus até o ponto considerado, essa distância linear foi de 1,5. Então, a relação que a gente consegue através de uma regra de 3 é que 1 grau de variação das curvas isogônicas me dá o valor de 5,2 centímetros medidos na régua do desenho. E qual vai ser a fração de grau que nós vamos ter, representada aqui pela letra X, em um avanço de 1,5 centímetros, certo? Vamos lá, então a relação que a gente consegue é essa, 1,5 centímetro sobre 5,2, que multiplica 1 grau. Então a relação foi que aquele avanço de 1,5 centímetro em relação à curva isogônica de menos 16 graus foi igual a 0,2885 graus. Né? Então quase aí 30% de grau, que é o avanço de 1,5 naquela distância total de 1,52. Aliás, desculpa, de 5,2 centímetros. Bem, então a declinação magnética para o local no ano de confecção do mapa, em janeiro de 2012, é no valor de menos 16,2885 graus. E essa declinação é uma declinação ocidental, ou seja, a orientação do meridiano, né, que passa exatamente em cima do norte magnético, ela está à esquerda do meridiano que passa em cima do norte verdadeiro, certo? Um detalhe aí da matéria para vocês lembrarem, beleza? Então é o seguinte, para a gente poder fazer a determinação da declinação nesse determinado local em 3 de agosto de 2014, a gente precisa saber a variação da declinação magnética anual naquele local para a gente poder conseguir extrapolar o valor para a data que a gente quer. Então, nós vamos identificar aqui, ó, o valor interpolado para as curvas isopóricas, certo? Então, a gente vai agora analisar aquelas curvas azuis. Então é o seguinte, como a variação de declinação magnética nessa região
ela varia da esquerda para a direita. Então vamos fazer o cálculo desse jeito. Essa variação aqui, ó, de meio minuto entre menos 7,5 minutos até 8 minutos, menos 8 minutos no caso, é 3,9 centímetros medidos no mapa de escala reduzida. Logo, quando eu avanço linearmente aqui da linha isopórica de menos 7,5 minutos até o ponto considerado, eu avancei linearmente 0,8 centímetros. Logo, executo o mesmo raciocínio para a interpolação nessas curvas isopóricas. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Vamos avaliar aqui, ó. Um avanço de meio minuto, né, no meu mapa equivaleu a 3,9 centímetros. Qual é a fração de minutos que vamos ter se avançarmos somente 0,8 centímetros? Lembrando que essa distância de 0,8 centímetros ela se dá da curva isopórica de menos 7,5 até o ponto considerado que a gente está querendo calcular a declinação. Então é o seguinte, 0,8 dividido por 3,9, todas as unidades aqui seriam em centímetros, logo não coloquei as unidades aqui porque elas vão cortar, né? Elas vão desaparecer. E essa relação dimensional vai ter que multiplicar por meio minuto. Logo, o valor de fração em minutos que eu avanço da curva de variação de declinação anual de menos 7,5 minutos até o ponto considerado é de 0,1026 minutos. Então, a variação anual de declinação no ponto considerado foi de menos 7,6026 minutos. Ou seja, eu somei menos 7,5 com um avanço de menos 0,1026, certo? Como a minha declinação, como é a minha variação de declinação, ela avança de menos 7,5 até o ponto considerado, então tem que somar negativamente esse valor igualzinho eu fiz para a declinação magnética anterior em relação às curvas isogônicas, certo? Então essa foi a fração que eu encontrei. Então a variação anual de declinação magnética para o ponto considerado foi de menos 7,6026 minutos. Então, pessoal, para calcular a declinação magnética, né, em um ponto, né, da superfície terrestre, e que essa declinação magnética ela precisa ser extrapolada para uma data posterior à confecção do mapa, ela segue essa fórmula. A declinação em um determinado local ela é a declinação no tempo zero, ou seja, no tempo igual a zero, ou seja, é a declinação que eu encontro, né, pela interpolação das curvas isogônicas. Ou seja, aquele desenho de variação de declinação magnética na superfície terrestre para o mapa de 2012 só vale para aquele mapa de 2012, ou seja, só vale para janeiro de 2012, porque elas vão variar de acordo com o tempo. Ou seja, essa parte da fórmula que é A mais FA, ou seja, é ano mais fração de ano, isso aqui é o que a gente vai poder usar para poder extrapolar essa declinação magnética para datas posteriores à confecção do mapa. Então temos o A mais o FA que multiplica a variação anual de declinação magnética no determinado local. Ou seja, é a mesma coisa que as curvas SIG, ou seja, o valor interpolado das curvas isogônicas, mais A, que corresponde ao ano, que varia de acordo com os números naturais, né? Sendo o número relativo ao ano da confecção do mapa igual a zero, mais o FA, que é relativo às frações do ano que a gente vai poder consultar na resolução desse exercício, vezes o valor interpolado das curvas isopóricas, ou valor CIP. Então, para o nosso caso, aconteceu o seguinte. O nosso valor interpolado das curvas isogônicas, ou seja, o valor de declinação magnética encontrada para essa localidade no tempo t igual a zero, foi de menos 16,2885 graus.
certo? Então temos que tomar um cuidado nessa parte da fórmula, porque a declinação, né, no tempo t igual a zero, ou seja, o valor que a gente encontra interpolado das curvas isogônicas, ele nos fornece um valor em graus, certo? Então vamos lá, vamos deixar isso aqui por enquanto. Mais 2, quer dizer, mais, faz o colchete, eu tenho 2 mais 0,6. O que é 2 mais 0,6? Como eu estou querendo encontrar a declinação em 2014, ou seja, são 2 anos após ao ano de confecção do mapa, que foi em 2012. Então, por isso que o A aqui é igual a 2. Se fosse 2015, seria 3. Se fosse 2014, se fosse 2016, seria 4. E por aí vai. Mais o 0,6, ou seja, a fração do ano. A fração do ano referente ao mês de agosto. Ou seja, ela está aqui, ó. Nós temos um fator multiplicador, né, em relação à fração do ano. Ou seja, para 3 de agosto, que está entre 20 de julho e 25 de agosto, a minha fração do ano correspondente é igual a 0,6. Então, por isso que eu coloquei 0,6 aqui, ó. Esse valor multiplicado por menos 7,6026 minutos, né, que foi o valor de variação de declinação magnética anual para o determinado local, dividido por 60 minutos. Para que eu fiz isso? Para poder encontrar esse valor aqui, ó, em grau, porque eu só vou poder depois somar grau com grau, certo? Então por isso que eu falei que vocês tivessem um pouco de cuidado aqui nessa parte. Então, a declinação magnética que eu encontrei foi de menos 16,6179 graus. E esse valor está em grau decimal e o valor em unidades sexagesimais de ângulo pode ser colocado aqui, ó, em menos 16 graus, 37 minutos e 44 segundos. Lembrando que o meu valor de declinação, né, como sendo negativo, me reporta a uma declinação magnética ocidental. Mais uma vez lembrando a vocês que quando a minha declinação magnética é ocidental, a orientação do meridiano norte magnético ela está à esquerda do meu meridiano que passa exatamente em cima do meu norte verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, desejo a vocês um excelente estudo e espero que esse material tenha ajudado a vocês a poder entender melhor como que se dá essa descoberta da variação da declinação magnética.